Tudo bem, pessoal? Boa noite. Agora são 8 horas e 17 minutos. Nós estamos ao vivo aqui no estádio Orlando Scarpelli e a gente hoje vai entrevistar aqui o coordenador de futebol do Figueirense, o Felipe Gil. Tem que tomar cuidado para não chamar de Fernando, nem de Tonho, nem de... né? Porque a família é grande, né? É grande. Família esportista aí. Inclusive o Fernando Gil voltou ao Figueirense, a gente vai falar. O Figueirense fez algumas mudanças nas categorias de base do clube. Que bom aqui poder bater um papo contigo. Obrigado aí por ter aceito o nosso convite. E você jovem, né? 37 anos, 37. Né? Como é que foi esse teu início e ter essa responsabilidade agora de montar o Figueirense aí no ano de 2020? Em primeiro lugar, boa noite. Prazer estar aqui contigo, Fabiano. Obrigado pelo convite. Na verdade, a minha trajetória, assim como a grande maioria das pessoas ligadas ao futebol, né, foi tentando ser jogador de futebol. Então, eu tentei jogar até meus 21 anos e comecei a estudar a partir dali, onde acabei me formando e comecei a trabalhar em clubes profissionais aqui de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul. Tive até no Maranhão trabalhando, né, como preparador físico na atual questão. Em 2011 eu vim para o Figueirense a primeira passagem, acabei trabalhando aqui no Figueirense até 2014, de 2011 a 2014, onde tive o convite para ir para o Internacional, coordenar todo o setor de captação das categorias de base até o Sub-23 do Inter, né? Permaneci lá até o final de 2017, nessa mesma função, onde tive o convite novamente para retornar aqui no Figueirense, e aí, desde então, a gente está aqui no clube. Passei por alguns outros cargos aqui e esse ano colaborando e ajudando aí nessa remontagem do elenco e do clube propriamente dito. Felipe vai ficar conosco, você vai poder mandar pergunta também, lembrando que o programa tem um oferecimento da Orcitec, assessoria contábil e empresarial do José Carlos Silva, que inclusive foi ex-presidente aqui do Figueirense. Então você que está entrando nesse momento agora aqui no programa, curta, compartilhe, comente também. Hoje nós estamos fazendo pelo Facebook, mas vai ser disponibilizado também no YouTube e também no site marconosport.com, no nosso Twitter, no nosso Instagram, então em todas as redes sociais do Marcou no Esporte. Quero agradecer aqui a presença da Ani Silveira, que está ligada nesse momento, o Evandro Jorge da Costa, vocês me falam de onde vocês estão teclando nesse momento, como é que está o som, se o vídeo está legal, o Maicon Machado, o Rafael Martins, e o Rafael Martins já diz aqui, boa noite, já está fazendo pergunta aqui para ti, está perguntando, já vai a primeira então, sobre Cleiton e Felipe Santana, existe alguma possibilidade? Muito remota, né? O Felipe, na verdade, é um atleta que está há muito tempo sem atuar, mas dentro do que a gente julga, principalmente numa questão orçamentária, do que a gente vem batendo muito na tecla disso, de não tentar extrapolar, eu acho que a gente está praticamente aí no nosso limite, a gente vai com os defensores que nós temos aí, pelo menos até o final do estadual. O Figueirense hoje lidera a competição, né? E até escrevi na minha coluna no site do Marcou no Esporte, dizendo o seguinte, a derrota no Clássico não abalou o Figueirense, porque o Figueirense pegou um Novo Horizontino fora de casa, ganhou de virada, jogo super difícil, e foi a Concórdia. Mas o Concórdia hoje é o lanterna, mas ganhou do Concórdia. O Concórdia vai tirar ponto de alguém, né? E o Figueirense ganhou e hoje lidera a competição. É surpresa? Como é que é isso para vocês? Vocês esperavam assim, já uma retomada? A gente está trabalhando muito com o pé no chão, né, Fabiano? Acho que a gente tem que ter o discernimento, principalmente da grandeza do Figueirense, sabendo do que ele representa no cenário nacional e no cenário estadual, saber da responsabilidade que é jogar um campeonato estadual com a camisa do Figueirense, mas a gente sabia das dificuldades e sabemos das dificuldades que a gente ainda vai enfrentar durante a competição. E algumas oscilações, obviamente, elas vão acontecer pela baixa média de idade da equipe. A gente tem alguns atletas um pouco mais experientes que a gente trouxe justamente para que os meninos não sentissem tanto, né? Mas a gente sabe que a gente vai oscilar, mas ao mesmo tempo a gente tem muita confiança na preparação que foi feita, na comissão técnica que tá comandando o campo, né? Para desfrutar bem e poder fazer um bom campeonato. O Figueirense hoje anunciou nas suas redes sociais algumas mudanças, né? Obrigado a você que está entrando nesse momento. Não esqueça de curtir, compartilhar. Estamos ao vivo aqui no estádio Orlando Scarpelli.
Estamos aqui falando com o Felipe Gil, que é o coordenador de futebol do Figueirense. O Figueirense hoje anunciou algumas mudanças na base do Figueirense, inclusive o retorno do Fernando Gil, né? Trouxe também um novo coordenador da base. Com isso, o Fernando vai para o Sub-20, né? Exato. E vira auxiliar técnico do profissional. Exato. Fala um pouco dessas mudanças aí. O Cabral continua como preparador? O que acontece? A nossa comissão técnica, na verdade, teve uma mudança, que foi a saída do Rodrigo Casarim, né, que era o treinador do Sub-20 e exercia a função de um segundo auxiliar dentro do profissional, do quadro ali do profissional. Ele acabou saindo, indo para o Santos, para dirigir uma categoria do Santos Futebol Clube. E a gente precisava de um profissional nessa função, que conhecesse a base, que conhecesse o profissional, que estivesse trabalhando nisso, para a gente poder sim fazer esse link e tentar fazer da melhor forma possível essa transição dos atletas na parte técnica, né? E aí surgiu o nome do Fernando. Eu conversei com o presidente, com o pessoal da diretoria, e culminou com a saída dele do América de Natal. E aí a gente acabou conseguindo o retorno dele aqui para o Figueirense. É um excelente profissional, a gente acha que ele vai seguir agregando junto conosco aqui. E o coordenador técnico, né, que acabou vindo para o clube também, que o Figueirense, nós estávamos sem ninguém, eu estava praticamente acumulando as duas funções, né? Base profissional. E o dia a dia da base ele requer muito detalhe, a gente não pode descuidar de muitas coisas ali. E aí o Rafael Messina, ele estava atuando como coordenador do Tubarão, fazendo um grande trabalho lá, a gente acabou convidando ele e trazendo ele para trabalhar junto conosco aqui nessa... Tá aí, o Cabral vinha sendo auxiliar, né? Qual é a função do Cabral? Não, o Beto segue, o Raul segue sendo auxiliar, né? Auxiliar direto do Márcio Coelho, né? Então a gente fica com 2 auxiliares, na verdade, e o Fernando faz o segundo auxiliar, juntamente com o treinamento como treinador do Sub-20. Então o Raul é auxiliar direto, o Raul Cabral é auxiliar direto do Márcio, né, que viaja, que vai estar nos jogos. Sim. E o Fernando vai trabalhar junto conosco aqui no dia a dia, treinamento dos atletas não relacionados, para ter um cuidado também com esses atletas quando estão voltando de lesão, né, e estão inserindo no processo de treinamento com bola já. Os jogadores que podem ser introduzindo ao longo do campeonato, né? Exato, exatamente. E aí a gente tem esse cuidado, que a gente precisa de uma pessoa da área técnica juntamente com os preparadores físicos que estão juntos, para que consiga aplicar os treinamentos também, para eles poderem estar aptos para quando o Márcio precisar. O pessoal está dizendo aqui, ó, o Fernando Júnior já está dando um toque aqui, está dando de treinador aqui, está dizendo aqui, ó, Edu e Zé Marcos do Brusque tem vaga no Figueira? São atletas Zé Matheus, né? Acho que é o Zé Matheus. São 2 atletas que o Edu a gente conhece já do ano passado, que jogou no Tubarão, né? E trabalhou com o próprio Fernando e com o Rafael lá. E o Zé Matheus é um atleta que está jogando no Brusque já há um bom tempo, né? Jogou a Copa Santa Catarina contra o pessoal do Sub-20 nosso e tem feito bons campeonatos no Brusque. A gente tem observado bastante o mercado e principalmente o mercado catarinense, né? Então a gente está de olho aí para possíveis novas contratações aí durante a Série B, na Série B. A questão do Figueirense acabou trazendo o Arouca se lesionou. O Arouca é produtividade, como é que funciona esse contrato? O Arouca tem um contrato em relação à questão de custo, né, muito baixo com o Figueirense. Está dentro do... Muito. Até surpresa o aceite dele pela proposta feita por nós, né? É um atleta que estava um bom tempo parado, é um atleta que tem uma experiência que é muito, ele agrega demais, ele é um cara que dentro de campo ajuda também. Ele chegou com uma forma física excepcional em relação a percentual de gordura, percentual de massa muscular, todos os testes ele foi muito bem feito. Ele acabou tendo uma lesão no clássico, e deve parar por um período aí de no máximo 20 dias, 30 no máximo. Eu acho que ele já está retornando, foi uma lesão na posterior da coxa, mas ele não deve perder muito tempo também. Jogador que pega o ritmo para uma Série B, né? Exato, a gente pensou muito nisso também, né, Fabiano? Acho que não só no campeonato estadual, mas na sequência que nós vamos ter. E a gente precisa de atletas com
tanto ele quanto o Sidão, o próprio Alemão que permaneceu, o Marquinhos que chegou, o Lucas que está jogando. Então são atletas que vêm para dar uma encorpada aí nesse primeiro estágio, mas que vão ter uma sequência na Série B junto com o clube. A questão a chegada do Marquinhos, né? Como é que chegou o Marquinhos? O Marquinhos estava um bom tempo de inatividade, né? Ele estava treinando no Vasco, mas não estava treinando com o grupo, né? E ele está readquirindo a forma física dele, já está treinando normalmente com o grupo, né? Então aos poucos ele deve ser lançado aí pelo professor quando ele precisar, pelo Márcio quando o Márcio precisar, para iniciar os jogos aos poucos, para não ter nenhum tipo de problema. O quê? 32 para 33 anos. 32 para 30, ainda tem bola, né? O Marquinhos fez história aqui, Exato. né? E o Lucas, como é que foi trazer ele de volta? O Lucas foi praticamente a nossa primeira contratação, né? Foi o primeiro anúncio, um atleta que se mostrou no primeiro contato que nós fizemos com ele, se mostrou muito receptivo, não tivemos nenhuma dificuldade, né, no acerto com ele. Ele entendeu o processo do clube, entendeu o que ia ser feito esse ano, a forma que a gente ia tentar trabalhar, e ele se adequou e tá se demonstrando aí um excelente líder da nossa equipe. Olha, a gente está conversando aqui com o Felipe Gil, estamos tomando uma aguinha, ele para tomar uma aguinha também. Esse é o Marcou no Esporte, tem um oferecimento da Orcitec, assessoria contábil. Lembra vocês que vocês podem acessar o nosso site marcounosport.com, e nós temos colunistas ali muito interessantes. Andressa Garretti, que é fisioterapeuta, tem uma clínica aqui no centro da cidade, e ela vai estar toda quinta-feira falando sobre a questão postural, a questão do atleta, o atleta, acho que somos atletas de final de semana, que a gente tem que tomar cuidado com relação a isso, ao atleta profissional também. Dr. Luiz Fernando Funchal, né, que é médico, ortopedista, vai estar falando conosco também sobre várias situações, problemas de joelho, articulação, e Funchal, inclusive no site já tem uma aula do Funchal ali falando sobre a questão de ligamentos, né? Como é que funciona a questão do ligamento. Tem um vídeo ali que eu vi, já me deu até dor no joelho. Dor no joelho. E nós fechamos também com o Fábio Freitas, que trabalhou aqui no Figueirense no marketing. Ele vai falar sobre marketing esportivo toda terça-feira. E temos 2 novas contratações que estão chegando aqui para engrossar o nosso trabalho dentro do Marcou no Esporte, que será o Oswaldo Meira Júnior, vai falar sobre arbitragem, né, em geral, e também dar um pitaco no futebol. E toda segunda-feira quem estará escrevendo conosco é o ex-técnico do Figueirense, o Vinícius Eutrópio, será também o nosso colunista dentro do Marcou no Esporte. Então toda a repercussão nas nossas redes sociais, no Twitter, no Face, no YouTube, com vídeos interessantes, vocês podem acessar e ali poder também mandar perguntas para os colunistas. E em breve eles também vão estar fazendo alguns lives aí durante a semana, nos dias que eles escrevem, mas toda quarta-feira a gente tem o Marcou no Esporte, onde a gente vai estar aqui debatendo e sempre trazendo entrevistas importantes. O Bianchi Gomes está perguntando sobre o atacante do Concórdia, o Moisés. Moisés. Está no radar? O Moisés é um atacante de muita força e velocidade, né? A gente enfrentou ele agora, ele tem 1 contra 1 dele contra o adversário, contra a defesa, é muito bom. É um atleta que teve também a sua história, começou a jogar pouco tempo futebol, né? Faz acho que uns 3 anos só, 2, 3 anos, ele deve ter uns 24 já, 23. Ele era de Tubarão, jogava no time amador de Tubarão e acabou indo para a Concórdia, fez uma segunda divisão boa lá. Então aí quando o Concórdia subiu, aí foi para o Brusque, fez uma Copa Santa Catarina e uma Série D também razoável para boa, e tem se demonstrado um dos pontos mais fortes aí do Brusque, né? Do Concórdia. Então é um atleta que a gente também está olhando, está monitorando. A gente tem algumas peças, e como eu te falei, dentro do estadual aqui a gente tem procurado observar bastante, para a gente tentar buscar aí, de repente, alguma coisa para a Série B. A gente conhece o bom é que a gente tem um mapeamento muito bom disso, né? O Renori Martins, que é o nosso analista de desempenho, é um cara que deixa tudo muito esmiuçado para a gente, também em relação a essa questão das características dos atletas,
para a gente poder tanto enfrentar quanto para poder observar na hora de uma contratação. Como é que funciona isso, né? Porque a tecnologia chegou indiscutivelmente no futebol, né? Lembro quando eu era setorista, o cara já treinava com o GPS. com GPS, né? Parece um sutiã, né? O cara treina com aquilo ali e vocês sabem se o cara está correndo, se está, quanto tempo está fazendo, o que está acontecendo com ele. E como é que funciona isso, por exemplo? Esse jogador, o Moisés, vocês vão mapear. Há um trabalho todo feito em cima dele para que... De todos os atletas, né? Na verdade, todo jogo que nós vamos jogar contra o adversário, tanto os atletas quanto a comissão técnica recebem um relatório com vídeo e com análise descritiva. De cada jogador? De cada jogador individualmente. De cada jogador individualmente. E isso, tanto os próprios atletas, para eles poderem visualizar o atleta que eles vão enfrentar, né, quanto para a gente também observar e ver as principais características dele, para depois ver também durante o jogo. E os jogadores recebem isso também? Recebem, todos os atletas recebem, todos os atletas recebem. Então não tem essa, então o zagueiro, por exemplo, o alemão vai saber o atacante jura mais para o lado esquerdo, lado direito, o que ele chuta mais? Normalmente é um vídeo ali não muito longo, é um vídeo de no máximo 1 minuto e meio, 1 minuto e 20. De cada um? De cada atleta, de todas as posições, né, e com as possíveis também... É estudado também as prováveis substituições e ali também vai o link desses atletas aí para os atletas, para quem está vendo, né, os atletas que estão vendo, para poder saber a principal característica dos atletas. E tem uma boa aceitação? O atleta hoje está modificando isso? Bastante. Porque uma época era só carteado. Né? Não, bastante. Eles observam, eles analisam, tudo é jogado em grupo de WhatsApp, falado nas pré-eleições. Como eu falei, o Enori esmiuça muito, deixa isso muito condensado para eles, tanto para a comissão técnica, e aí antes do jogo ainda tem as pré-eleições, né, a pré-eleição do jogo, onde o Márcio dentro disso traça a estratégia do jogo para os atletas. Não tem como o cara dizer que não sabia, né? Eu não conhecia tal jogador. Não tem. Eu me lembro quando eu fui setorista aqui, comecei a ser setorista em 1999. Eu me lembro uma vez que eu entrevistei um treinador aqui do Figueirense, estava num treino, eu perguntei: o que você sabe sobre o time tal? O Figueirense ia jogar um jogo longe pra caramba, não tinha nem internet na época, né? E eu perguntei a ele, não sei nada. A gente tem que saber do Figueirense. A gente não tem que saber do adversário. A gente tem que saber como joga o Figueirense. O jogador do Figueirense tem que saber como joga. O outro time não me interessa. Sim. Isso mudou, né? Mudou bastante. Mudou porque o futebol está muito igual e muito competitivo, né? Então a gente precisa estudar, precisa saber, conhecer os atletas, característica, precisa conhecer o treinador, né? Como que ele joga, quais são as jogadas dele. Então, como eu falei, isso a nossa área dali da análise de desempenho com o Enori e faz tudo ali, deixa tudo mastigadinho ali para poder ter o melhor aproveitamento possível, e aí a comissão técnica da parte técnica ali, o Raul, o Márcio, agora o Fernando, eles estudam a estratégia melhor aí para poder enfrentar os adversários. Olha que legal. Esse é o Marcou no Esporte, tem um oferecimento da Orcitec, assessoria contábil e empresarial. Você que está entrando nesse momento, curta, compartilhe, comente, coloque aqui a sua pergunta. Todas as perguntas são lidas aqui. Então, o pessoal que entra, um pessoal bem legal, que participa e faz perguntas aqui muito inteligentes. O Michael Machado está fazendo a seguinte pergunta: Felipe, você acha que para a Série B precisa de mais quantas contratações? E sobre o João Diogo, Cleiton e o Thiago Alagoano? Está perguntando, está dizendo que são bons jogadores. Para a Série B a gente ainda vai estudar a questão do elenco, né? A gente vai dar uma estudada ainda, porque tem alguns atletas que ainda não estrearam, alguns atletas que jogaram muito pouco, e a gente vai dar uma analisada aí um pouco mais, com mais calma, e ao mesmo tempo a gente está analisando o mercado, está pontuando algumas peças, alguns atletas, já fizemos até alguns contatos para possíveis reforços da Série B, mas a gente está engatinhando, está trabalhando devagar para poder analisar o que nós temos, ver o potencial desses meninos que estão jogando, né? O Nicolas tem jogado, o Brunetti tem jogado bastante, o Carlos Gabriel, que é outro menino da base, estreou, o Lucas Henrique já jogou, então o Pedro, que veio emprestado do Inter, também está jogando. A gente precisa ver como é que vai ser a resposta desses meninos que estão jogando, né? E para depois ter mais certeza para buscar para a Série B e não contratar por contratar. A gente precisa contratar os atletas que venham e realmente encaixem dentro de um projeto.
Os 3 atletas que ele comentou, o João Diogo é um atleta que pertence ao Figueirense, ele tem contrato até o final de 2021 e ele está emprestado no Karpat da Ucrânia, né? Está tendo alguns problemas na Ucrânia, né? E existe a possibilidade de um retorno do João Diogo, mas ainda depende de questões jurídicas e questões burocráticas que ainda precisam ser resolvidas, porque ele ainda tem contrato com o clube da Ucrânia até o mês de junho. Então isso precisa ser reorganizado e ver se vai solucionar esses problemas lá na Ucrânia ou não. Então nós não podemos pedir o retorno do atleta porque ele ainda está em um contrato em vigor lá. O Thiago Alagoano é um atleta que a gente conhece também da época do Brusque ali, ainda está jogando, então, como eu falo, a gente tem olhado todos esses jogos, todos os jogadores, a gente conhece a grande maioria dos atletas que estão jogando e eles vão ser analisados e avaliados não porque estão no Brusque ou qualquer outro lugar que a gente não vai observar. O Guneves está dizendo o seguinte, inclusive ele está elogiando aqui a entrevista, uma bela entrevista, muito obrigado. E ele está dizendo o seguinte: Felipe Gil, vamos tentar fazer uma Série B competitiva esse ano, brigar pelo acesso e até quem sabe pelo título. Dá para pensar no título? Não, eu acho que a gente... Passo a passo. Como a gente sempre tem falado, né, Fabiano? Primeiro, também obrigado pelo elogio, mas a gente tem que trabalhar passo a passo, degrau a degrau, tem que ir aos poucos reconstruindo. Eu acho que o primordial de tudo esse ano é tentar fazer com que o Figueirense volte realmente a ser o que sempre foi, com a força que sempre teve, é o que eu sempre tenho dito para todas as pessoas que eu converso. Eu acho que o primordial que vem sendo feito hoje aqui no Figueirense são as pessoas que estão trabalhando, elas não se colocam acima do clube. O clube ele é muito maior do que todos nós. E eu acho que é isso que a gente tem que pautar e a gente tem que trabalhar dia, noite, que for, para tentar reorganizar e reverter todo esse quadro que aconteceu principalmente esses 2 últimos anos, que o Figueirense está brigando para não cair aí quase 3, mas principalmente com os problemas internos e etc. Eu acho que a gente precisa nos reorganizar dentro do clube, a gente precisa unir forças, que é o que está sendo feito hoje. Todos os profissionais que estão trabalhando hoje aqui no clube, a gente vê diariamente aí todo mundo se dedicando ao máximo. E como eu falei, o clube ele é muito maior do que todos nós e aí eu acho que esse que é o principal objetivo, é recolocar o Figueirense no lugar dele, principalmente voltando a ter credibilidade, voltando a ter respeito das pessoas, né, dos atletas, dos agentes que nos procuram, que às vezes não procuravam mais. Quando tu começa a ter o retorno dos atletas querendo vir para o Figueirense, isso é uma coisa que já legal, começa, né, a satisfazer, né? E aí a gente tem que ter calma, tem que analisar, tem que estudar, tem que ter bastante calma para isso, mas eu acho que o que tem feito bastante diferença são os funcionários hoje, são os profissionais envolvidos, os atletas que foram contratados, e a gente está tentando falar em título, falar em acesso, eu acho que é muito longe ainda, né? Eu acho que qualquer coisa que a gente vá falar a gente pode estar superestimando alguma coisa. Eu acho que a gente tem que ir passo a passo, a gente trabalha todos os dias pensando em vencer, pensando em ganhar, pensando em vencer, mas eu acho que o Figueirense primeiro tem que voltar a crescer e é isso que a gente quer nesse primeiro momento. Pezinho no chão, né? Exatamente. Tem que ser devagar. Não esquece o Anônimo, de postar lá no Twitter também, tá, meu jovem? Entendeu esse Anônimo? O Anônimo aqui que trabalha comigo. O Anônimo, a identidade dele não pode ser revelada. Está aqui comigo, trabalhando, que faz um grande trabalho aqui nos bastidores. A gente está com quase 30 minutos de programa. E aí tem gente perguntando aqui também, e aqui está dizendo aqui, o Hilário Ramos está dizendo o seguinte, não dá, é um desabafo, né? Claro. Não dá para aceitar o Figueirense, um clube grande, maior de Santa Catarina, já quase no seu centenário, e ainda não ter um título nacional. O Figueirense tem que repensar isso com o projeto de ganhar pelo menos a Série B, que é um campeonato que não tem bicho-papão. Né? Esse aqui é um desabafo dele. O Bianchi está perguntando, Bianchi Jacinto, hoje o Figueirense está pagando em dia? Religiosamente. Está conseguindo pagar em dia, né? Sim, hoje está... Fechou praticamente o ano e 2019, o primeiro mês, não teve nenhum dia de atraso. Até foi pago para a comissão técnica, acho que os funcionários também e os atletas receberam antes do 5º dia útil. Que bom, né? Aí vai acertando depois, aos poucos vai acertando aquela parte que ficou atrasada, que ficou para trás, vai acertando.
né? Infelizmente aconteceu e todo mundo sabe o que aconteceu dentro aqui do Figueirense. O Wesley Silva está perguntando se o Felipe Santana vem, e aí o Felipe já respondeu que a tendência é que não, né? E o Maicon está perguntando aqui se o Pegoraro e Luiz Ricardo vão voltar para a Série B. O Pegoraro a gente tentou muito, né, a permanência dele aqui no clube. Tentamos aí de várias formas e a gente não conseguiu êxito, né? Vai depender de muitos fatores o retorno do Pegoraro, né? Vai depender de muitos. O Pegoraro é um atleta que tem bastante mercado no interior de São Paulo, que terminou uma Série B muito boa ano passado aqui conosco. É um atleta que deve ter outras propostas, está bastante valorizado no Ituano, até por isso que a gente não conseguiu a permanência dele aqui. E o Luiz também. O Luiz é um cara que não tem, também um profissional e uma pessoa acima da média. E nós tentamos também permanecer com o Luiz, mas ele já tinha um pré-contrato assinado com a Água Santa em valores muito mais altos do que nós propusemos para ele aqui. Vai depender também de como for até lá e o que a gente vai conseguir organizar para poder ver o que a gente vai conseguir trazer para a Série B. Pois é, e o Luiz Ricardo foi legal, né, que ele até deu uma entrevista na CBN, inclusive falando, né, e ele teve marcou muito no Avaí, né, conquistando o acesso, inclusive, ele começando a jogar como um ala, né, na época do Silas. E ele veio e se adaptou muito bem aqui, né? Foi, muito bem. Como estilo a camisa, né? Como eu falei, é um profissional acima da média, assim, uma pessoa extraordinária para trabalhar, para lidar. Um cara que realmente veio aqui com o objetivo único de livrar o Figueirense naquele momento. Eu acho que todos os atletas que vieram naquele momento ali vieram com esse intuito, e tanto que deu certo, né? E aí fica essa história. Infelizmente ele já tinha esse pré-contrato assinado, mas a gente também precisava sair daquela situação que nós estávamos, né? Então a gente pensou muito naquele momento e depois para poder... E ele vinha jogando ou não? Não. Ele tinha jogado o Campeonato Paulista pela Ponte Preta, que terminou no final de abril, se eu não me engano, e estava parado até o momento que ele chegou aqui no Figueirense. Estava parado. Estava praticamente 3 meses parado. E entrou como uma luva, né? Entrou jogando e entrou muito bem. A entrada do Mascoeira, a chegada do Pintado. Exato. Então o pessoal já está conversando aqui. O pessoal fica brigando aqui, aí já conversa, tal. Pessoal, vocês podem fazer pergunta, não esqueçam de curtir e também compartilhar. Esse é o Marcou no Esporte, um patrocínio de Orcitec, assessoria contábil e empresarial. Nós estamos ao vivo aqui direto no estádio Orlando Scarpelli. Como é que é o teu... Já vi aqui que teu telefone não parou. Quando tu chegar aqui deve ter 400 mil WhatsApp, né? Como é que a tecnologia ajuda, mas a tecnologia também vem uma enxurrada de coisa para ti. Ajuda bastante, até pela questão dos contatos que a gente precisa fazer e precisa estar sempre atualizado também em tudo, né? Mas não, como tu viste aqui, não para. Telefone, WhatsApp, não tem hora, não tem dia, não tem nada. É sábado, domingo, feriado, 10 horas da noite, 7 horas da manhã, não para. É direto, não tem descanso. O Bianco está dizendo aqui, departamento de futebol nas mãos do Felipe Gil está bem encaminhado. Muito bom, vai Figueira. Obrigado. Figueirense tem jogo final de semana. Sábado. Contra o Marcílio Dias em Itajaí. Itajaí, que é uma pedreira. E terça-feira já tem jogo pela Copa do Brasil, né? Lá no Espírito Santo contra o Vitória. Pois é. É uma coisa que a gente não... Joga no estádio do Vitória, aquele pequeno, ou Isso, joga no grande? No pequeno. Eu já fiz jogo lá... No pequeno. Já na fiz capital. Alguns jogos no grande, aquele pequeno lá... O grande é em Cariacica, né? Cariacica. Esse é na capital mesmo. É uma coisa que a gente não entende, que nós vamos acabar jogando a terceira fase do campeonato, a segunda fase da Copa do Brasil, sem ter terminado a primeira, né? Porque a Chapecoense joga dia 19 a primeira fase ainda. Mas foi nos dito ontem, né? O jogo, ainda bem que foi com alguns dias de antecedência, pelo menos, para a gente poder tentar organizar aí, junto com a supervisão, a melhor logística possível. Mas vocês tentaram alguma mudança? Não, porque foi... ano passado aconteceu isso, né? Em Lucas do Rio Verde. Pô, o Figueirense teve uma viagem super cansativa, né? Na verdade foi uma imposição, vamos dizer assim, da televisão. Vai ser o jogo da televisão, pelo que nos passaram. Da terça-feira. A televisão pediu para passar o nosso jogo, foi o que foi nos passado, né? Que
deve passar às 21h30, vai ser o jogo. Então, a televisão solicitou o horário, solicitou o jogo, e aí vamos jogar. E qual é a logística agora? Nós vamos jogar sábado Sábado à noite? Sábado à noite, 19 horas. O pessoal que não jogou, joga menos de 45 minutos, se representa domingo de manhã para treinar. E no domingo à tarde, todo mundo já viaja para Vitória, onde a gente deve chegar lá no início da noite. No dia seguinte, a gente treina lá e para jogar na terça-feira. Já fiz jogo lá, o gramado deve estar desse tamanho. A gente viu. Nós vimos o jogo agora, no domingo de manhã, nós estávamos em Concórdia e estava passando Desportiva e Vitória, né? Nesse mesmo campo que nós vamos jogar. Então a gente estava vendo o jogo lá na concentração lá em Concórdia, estava vendo o jogo deles. Acho que a vez passada o Figueirense jogou contra a Desportiva, né? Parece que foi. Desportiva. Eu estava nesse jogo 4-1. 4-1 e o Figueirense jogou bem, não deu chance para o adversário. O Hilário Ramos está dizendo o seguinte: estou gostando do time do Figueirense até agora, sendo competitivo, perdeu o casco, mas enfim, faz parte do futebol, que continue assim. Mas, por favor, não vamos brigar esse ano para cair para a Série C do Campeonato Brasileiro. Eu acho que esse é o principal, não é o principal objetivo, mas é realmente demonstrar isso, demonstrar um time competitivo, um time que quer saber onde vai chegar, né, para a gente poder ter uma identidade, né? Como eu falei, o Figueirense voltar a brigar por coisas grandes, ser difícil de ser batido, né? Foi como ele disse, nós perdemos o clássico, mas é lógico que doeu em todos nós, a gente saiu praticamente aí arrasado do estádio aquele dia. Mas a gente tem que entender, o time está num processo de evolução, a equipe está num processo de evolução, os trabalhos estão sendo muito bem direcionados, muito bem feitos, e eu acho que a gente tem que apostar nessa evolução e tentar chegar o mais longe possível na competição. Eu acho que a gente tem que tentar chegar o mais longe possível. Hoje nós somos os líderes, a gente sabe que se não tiver um resultado em Itajaí, a gente já pode voltar a ser quarto, quinto colocado, então a gente está tentando buscar esse equilíbrio e tentar sempre ter um time competitivo. O Campeonato Catarinense nessa primeira fase mostrando o equilíbrio, né? Também. Muito. O time começou em novembro, né? Novembro. É muito equilibrado, é um campeonato muito equilibrado. Em novembro, dezembro. Exato. É um campeonato muito equilibrado, né? A gente tem, haja vista a Chapecoense, né? O que a Chapecoense está passando, está sofrendo para ganhar jogos. Ganhou uma ainda, hein? Está sofrendo para ganhar. É um campeonato muito difícil, é um campeonato de jogo único, onde, na verdade, até o final vai estar todo mundo vivo para alguma coisa. E tu gostou desse regulamento? É pouco jogo, né? É pouco jogo. A gente vê assim que a classificação faltam 4 aí? Exato, faltam 4, são poucos jogos e como eu falei, cada jogo é um jogo decisivo. Não tem, porque tu pode estar em primeiro, daqui a pouco você vai estar em quinto, daqui a pouco a Chapecoense está com 1 ponto, está com 2 pontos, o Tubarão está com 5, se ganhar já vai a 5, o Tubarão já quase fica perto do... E aí tem um confronto direto, então cada jogo é praticamente uma decisão para ver principalmente a questão da colocação. E o detalhe é o seguinte, eu estava até fazendo as contas, por exemplo, o Concórdia está ali, para mim o Concórdia já vai disputar o descenso, mas a Chapecoense hoje está a 3 pontos do Tubarão. Isso. Tu vê, 3 pontos do Tubarão, está baixando aqui a bateria? Não, mas ainda tem ali. Está a 3 pontos do Tubarão e 5 pontos, e faltam 4 jogos, faltam 12 pontos. Exato, tem bastante. Se a Chapecoense não ganha o próximo jogo, se eu não me engano é Chapecoense e Joinville, eu acho. A Chapecoense tem o Joinville, tem o Figueirense aqui. Tem o Criciúma, eu acho. Tem o Criciúma, ele só pega time grande agora. E o próprio Tubarão. E pega o Tubarão na última. Em Tubarão. Então vai ser um confronto direto. Né? E o Tubarão ganhou e empatou. Isso. Né? Então, e o Tubarão é um time muito bem organizado pelo Pingo, é um time que é difícil de tu marcar, tem jogadores com bastante qualidade técnica, é muito competitivo, é um campeonato que está muito nivelado. O Michael Machado está perguntando, Felipe, por que desde o ano passado o Figueirense está tendo dificuldade de ganhar em casa? Está faltando um meio mais criativo? Eu acho que gera um pouco de tudo, né? Eu acho que é um pouco da ansiedade, é um pouco de querer ganhar a qualquer custo, de querer ganhar o jogo de qualquer jeito. Eu acho que é um pouco de tudo, é um pouco de
Pode ser que daqui a pouco tenha faltado em alguns jogos, né? Mas a gente vê também que às vezes no campeonato hoje, no futebol brasileiro, está muito difícil tu achar um meia igual existia antes, um camisa 10, um cara que pensa, né? Tá bem difícil de encontrar. Mas eu acho que pode ser um pouco de cada coisa. Pode ser ansiedade. Tá difícil, tá caro. Tá difícil, tá caro, principalmente, mas tá difícil também de achar. Mas alguns clubes do Brasil não estão jogando nem com camisa 10 mais. O camisa 10 vai para a beirada, vai ser o meio atacante. Então é difícil de encontrar e pode ser um pouco de cada coisa. Eu acho que é um pouco da ansiedade de querer ganhar, um pouco de querer ganhar a qualquer custo, como eu falei, e isso às vezes atrapalha. Às vezes a ansiedade atrapalha ter vitória. A gente espera que esse ano a gente consiga fazer aí sempre o dever de casa, acho que já nos alivia bastante nos campeonatos. O Jaime Vieira está dizendo assim, ó, com relação ao regulamento, eu faria 2 grupos de 5 em turno e retorno, onde classificam 4 de cada grupo, mas tudo bem. É basicamente o que tem acontecido no... O mata-mata também, eu gosto, sei lá, o pessoal do Brasil sempre gostou muito de mata-mata. O Campeonato Carioca são 2 grupos de 6, né? Aí tem o campeão do primeiro turno, o campeão do segundo turno. Eu não sei se o ano que vem... O Carioca também. O Botafogo não ganhou o turno, ganhou o retorno. Foi campeão no final. E aí os 2 times que ganharam a primeira e a segunda taça saíram e o Botafogo decidiu com o Vasco. Exato. Entrou. Eu não sei como é que vai funcionar agora, porque provavelmente deva ter 12 equipes no ano que vem no Campeonato Catarinense, né? Nós temos que ver como é que vai ser feito esse regulamento. Eu acho que é o seguinte, ó, péssimo. Péssimo com relação. O microfone dele está piscando, mas está ok, né? Está pegando som aí, né? Eu acho péssimo esse regulamento, 12 clubes, impressionante. Mas melhorou o gramado, mas não, péssimo. 10 está bom, estava bom, tal. Vai ter muito jogo com nível muito baixo. Eu tenho pontos eu concordo. Eu acho que e os gramados também não melhoraram tanto assim quanto não. Nós vamos jogar lá em Concórdia agora, eles trocaram a grama. A grama não mas ainda o campo não tá bom para se jogar um bom futebol, não. Esse é o Marcou no Esporte, estamos ao vivo aqui no estádio Orlando Scarpelli para a Orcitec, assessoria contábil e empresarial. Você pode acessar depois o nosso site marconosport.com, nossa rádio web, vai estar a entrevista do Gil ali, falando todos os detalhes. A gente vai depois colocar os principais pontos que ele discutiu também dentro do site, dentro das nossas redes sociais. A gente vai varar a madrugada aí, colocando todas as informações. O Hilário está dizendo, show, esse seu canal, Fabiano Linhares, obrigado. É isso aí, só vai evoluir com vocês aqui. É verdade. Nos ajudando, divulgando, trazendo informações para a gente, né, ir crescendo, buscando patrocínio também e a gente lutando aí para manter o Marcou no Esporte. Aliás, completei 10 anos, cara. Porra, é coisa, né? Bastante. Desde a época da TV Com. Sim. Com o programa quando era gravado, a gente ia na casa da pessoa e tal. Depois o Facebook começou com o programa live, aí eu iniciei com live. E agora a gente puxa com site, com rádio web, com várias situações aí para que o torcedor consiga, em alguma maneira, né? E agora com o WhatsApp tudo, a gente conseguir chegar no torcedor. O Hilário está perguntando aqui se o Jaime Vieira, se o 10 seria o Marquinhos hoje. O Marquinhos tem essa característica, né? O Marquinhos é um atleta que tem essa característica de um meia mais dinâmico, um meia que tem bom passe, tem bom chute de fora da área, ele tem essa característica. Ele veio numa das funções que a gente viu ele jogar, é uma das funções que ele pode exercer. Aliás, eu me lembro do Marquinhos aqui, comeu a bola, né? Depois ele... rodou o mundo inteiro aí. Né? Foi muito bem na Roma, foi muito bem fora do país, no mundo árabe também, no Fluminense. Aí ele teve uma lesão. Os jogos que ele jogou no Vasco ano passado também, ele foi bem nos jogos que ele jogou. É um atleta de alto nível e que eu acho que pode nos ajudar muito nesse ano. Hoje tem algum clube acima dos demais na Série B do Campeonato Brasileiro, que você está vendo, assim? Eu acho que é questão de investimento, né? Eu acho que acima hoje é o Cruzeiro, né? Vai ser, eu acho que o clube vai ser batido. Mas o Cruzeiro, eu digo, não entra com aquela coisa de cara ganhando 800 mil, 700 mil, 500 mil. O teto é 150, né? Que já é um baita do teto, né? Bastante. Um saláriozinho de 150 mil. Eu acho que o problema são os investimentos. Eu acho que aí vai muito de acordo
de como tu vai investir, de como tu vai organizar. Os times do Nordeste lá, CRB, CSA, esses clubes aí têm uma folha, um investimento muito alto. E eles dificilmente tu consegue Quem? CRB, próprio CSA. O CRB levou algum, né? Levou algum agora. Então, Pô, assim, deram um nó no Criciúma, hein? então assim, eles têm um poder ali de barganha, de salários altos, eles fazem folhas altas. Quem fez uma folha bastante alta no passado também na Série B foi o próprio Cuiabá. Então, Pois é, se esperava até que fizeram, então vai muito do poder do investimento. E aí, às vezes, tu tem que tentar ser criativo para dentro do teu orçamento tu conseguir montar, tentar agregar essas peças aí melhor. Hoje o Figueirense, estão dizendo aqui, gol do Brusque. Opa, 2-1. O Brusque virou aqui. Então o Brusque está virando. Muito bom. Hoje o Figueirense tem quantos jogadores? Nós estamos no total, a gente está trabalhando ali com em torno de 28, 29 atletas. Mas contando com base? Contando com os meninos da base. Base são quantos jogadores? Base, nós que têm idade de sub-20, que estão treinando conosco, tem 6. E mais os que vieram ano passado, né, que tem mais uns 6, 7 também. Mas tem uma gurizada, hein? Tem uma gurizada muito boa, né? Tem bastante gente da base ali. Eu acho que esse o Figueirense sempre foi um clube formador, né, Fabiano? Então acho que a gente precisa continuar fomentando isso dentro do clube e fazendo com que os meninos aí sejam aproveitados realmente, né? E não estejam no profissional por estar. Eu acho que isso tem que ser uma política nossa, tem que ser uma política do clube, de aproveitar esses meninos e não só na necessidade. Então acho que é isso que a gente tem tentado fazer e os meninos têm dado conta do recado aí quando tem jogado. O Enio Ricardo está dizendo o seguinte: boa noite, parabéns pela campanha, time modesto, mas bem ajeitado. É o time competitivo, né? Organizado, muito bem organizado, muito bem trabalhado. Atletas que a grande maioria das pessoas às vezes não conhecia, mas que a gente está tentando, da melhor forma possível, tentar mais uma vez montar o melhor time mais competitivo e com uma qualidade boa. A experiência do Sidão, como é que foi trazer um jogador desse? Foi uma experiência muito bacana, assim, né? Principalmente para mim pessoalmente, em relação a como foi a negociação, ao tempo que ela demorou um pouquinho mais, né? E também pela chegada dele, que também é um atleta que dentro do vestiário e dentro de campo ele a gente pegou informações em diversos clubes que ele passou e todo mundo falou a mesma coisa dele. Para um atleta chegar no São Paulo e ser capitão de São Paulo é porque alguma coisa... Porque não é mala, né? Porque alguma coisa boa tem. Então, é um atleta, na acepção da palavra, é um cara extremamente comprometido, bastante trabalhador e que está aí, que agrega muito, tem agregado bastante. Que legal, isso aí é importante, né? Não adianta o cara ser mala porque não ser bom hoje, grupo, né? Hoje a gente tem o nosso grupo hoje, na verdade, ele tem essa característica, né? Nós temos atletas ali com 18 anos, 17, 18 anos treinando, e nós temos o Sidão ali com 37, e todos eles dividem as mesmas coisas, ninguém é muito homogêneo nesse aspecto, é um grupo muito coeso, assim, está sendo um grupo muito, muito legal de se trabalhar e de ver esse desenvolvimento deles. Que legal, marconosport.com, nosso site, nossas redes sociais através do Twitter, através do YouTube, através do Instagram também. O Gil já está dando uma olhadinha no WhatsApp dele aqui, que já está rodando. Só fazer as últimas perguntinhas aqui, agradecer a presença de todos, liberar também o Gil, porque eu sei que já tem alguma contratação aí que tu queiras falar aí? Não, ainda não. Nada, ainda não? Pode perder alguém, não? Acho que nesse início do brasileiro? Tem alguns atletas que têm um contrato terminando, né? Em abril, então no final de abril. Quem é que termina? O Cauê tem um contrato terminando no final de abril, o Pedro Lucas, quando veio até o final de abril também, então acho que são basicamente esses, assim. E a gente, na verdade, está, como eu falei, a gente está analisando, está vendo, está verificando, está vendo opções e vendo o desenvolvimento deles. Eu acho que isso é o primordial, é oportunizar e ver o desenvolvimento desses atletas. O Mike está dizendo, inclusive, aqui, Mike, já fizesse 39 perguntas, hein? Está dizendo aqui, nem sempre o elenco mais caro vence. Exato. Ano passado vimos o Criciúma cair e já vimos times mais modestos, como Joinville e Chapecoense, subirem. Eu acho que é muito da montagem, eu acho que tu tem que ser assertivo,
e as peças têm que corresponder e o trabalho tem que ser bem executado. Eu acho que é tudo um conjunto e o clube tá organizado. Eu acho que, como eu falei, né, o clube estando organizado, eu acho que tudo a tendência de dar certo, ela é muito maior. E eu acho que é por isso que às vezes a gente tem tido alguns resultados, né, de vitórias. Acho que a virada do Novo Horizontino ela foi muito importante para o grupo. Deu moral, né? Foi muito importante para todos nós e para os atletas, para a comissão técnica, para o clube em si. E eu acho que isso a gente não pode perder isso, não pode perder essa vontade de querer estar evoluindo e estar querendo melhorar todo dia. Decisão ontem, não sei se você quer comentar, do TJD aqui, Figueirense perdeu um mando, eu já trouxe a informação no site do Marcou, que a Procuradoria vai recorrer. Figueirense podia pegar em anônimo, de quantos? Até 10 jogos e uma multa de 10 a 100 mil reais, né? Deu 10 e deu 1.000, mas a Procuradoria vai recorrer. Na verdade, a gente tenta ficar um pouco alheio a essas questões jurídicas, né, Fabiano? Mas deixa para as pessoas competentes. Tem um diretor jurídico aí que é extremamente competente, que é o Nicolas. E lógico que nenhum atleta, acho que nós não gostamos de jogar sem torcida ou em outro lugar longe do nosso torcedor, né? Perderia, qual é o jogo que se tivesse que cumprir agora? Eu acho que o próximo jogo é Chapecoense. Chapecoense que, pô, seria um baita de um jogo, né? É 1º de março, é. Chapecoense, Figueirense. Nenhum atleta, acho que nenhum de nós, a gente não gosta de jogar sem torcida, ainda mais na nossa casa com o nosso torcedor. Quanto mais próximo o nosso torcedor tiver da gente, melhor, né? Mas vamos torcer para tudo se resolver da melhor forma possível. O Bianchi está perguntando aqui hoje, quão satisfeito está o Felipe Gil, o diretor, com o elenco formado? Qual é a tua satisfação? Eu acho que com a evolução que está tendo o grupo, com a forma como as coisas têm sido construídas, eu tô satisfeito com o que está sendo desenvolvido. Eu acho que tudo a gente pode melhorar, a gente pode qualificar mais daqui a pouco, os atletas a gente pode ter jogos melhores, a gente vai ter jogos que nós vamos jogar melhor e nós vamos acabar perdendo, vai ter jogos que nós vamos perder e nós vamos ganhar e nós vamos jogar às vezes pior que o adversário, mas eu acho que a forma como as coisas estão sendo conduzidas no clube e a forma como esse grupo tem se comportado em relação a todos os jogos que a gente tem enfrentado tem me agradado bastante. Eu acho que, logicamente, que em relação a melhoras, como eu falei, a gente sempre vai querer melhorar, vai querer ter o melhor grupo possível, e eu acho que esse é o nosso principal objetivo, é tentar manter o foco dos atletas, tentar fazer com que eles joguem sempre no seu limite para a gente tentar conquistar os principais objetivos. Tem algum bicho-papão, tem alguém que esteja na frente do Campeonato Catarinense? Né? A gente sabe de elenco, né? Mas eu digo, tem alguém praticando um futebol diferente agora no Campeonato Catarinense? Está tudo muito igual, eu acho. Acho que tem algumas equipes que têm algumas peças extremamente importantes naquela engrenagem. Tu vê o Marcílio Dias jogando, tu vê os atletas com muita velocidade, uns zagueiros com uma bola aérea muito boa, tu vê o Brusque com um centroavante que sabe finalizar, com um lateral direito que já jogou Série B, que é o Edilson, que tem uma boa velocidade, uma boa ultrapassagem, um cara que tem uma força física muito boa, com os próprios Zé Matheus, que foi citado anteriormente, que tem uma boa saída de bola. Tu vê o próprio Tubarão, que eu citei, que é muito bem organizado pelo Pingo, que é muito difícil de marcar, a forma como ele joga, com atletas jovens também que ele está trabalhando, e tem qualidade técnica. Tu vê o próprio Concórdia com alguns atletas, eu acho que tem algumas peças individuais, mas é muito competitivo, são todos os jogos que tu vai disputar, tu não sabe o resultado que vai acabar. Eu acho que está sendo sempre muito igual. Não tem ninguém que tu possa dizer, hoje eu vou ganhar desse time ou hoje eu vou perder para esse time. Eu acho que é sempre no nível de concentração aí e no próprio jogo que não tem um... E o detalhe é o seguinte, né? A imprensa sempre gosta de criar rótulos, né? Quem é o time do momento? Tem um time do momento no Brasil, não? Uma hora, o ano passado foi o Santos, aí depois foi o Grêmio. Aí do Grêmio foi quem? Flamengo. Foi Flamengo. Aí terminou a temporada do Flamengo. O Jorge Jesus é o cara que é não sei o quê, que inovou, que é essa coisa toda, tal. Eu vejo que por tudo que está sendo feito, pelos títulos que ganhou, é o Flamengo mesmo, né? Mas ainda não praticou o futebol. Esse ano ainda não. 4 agora, né? Esse ano ainda não. Né? Então, mas
pelos atletas que têm, eles têm condições e capacidade para fazer, né, o que fizeram ano passado. E pelos títulos que eles ganharam, da forma que realmente eles estavam jogando, era legal de ver, né. Mas eu acho que não, como eu falo, eu acho que é muito igual, acho que não tem muito, é lógico que a Série B e Série A é uma disparidade grande, mas o Flamengo eu acho que é o time hoje a ser batido, né. Igual nós tínhamos na Série B ano passado o Bragantino, né. Sim, sim. Tínhamos o Bragantino que era um time acima, era um degrau acima de todo mundo. Um time de né? Série A na Série B. Exato, exatamente. Mas eu digo assim, hoje a gente vê principalmente a dificuldade que teve o Avaí na Série A do Campeonato Brasileiro, a dificuldade que que tiveram outros clubes ali, Sim. que a gente viu assim, o que tem dinheiro foi, né? É. Vamos tirar o Cruzeiro, porque o Cruzeiro teve esse problema todo Sim. financeiro também, Sim. mas clubes que sobraram ali, né? Era um futebol completamente diferente, era diferente. Uma água e vinho, né? É muito diferente. Já vista a questão do William, que estava conosco ano passado, o Pop, que estava sendo um diferencial nosso naquele momento, e ele acabou indo para o Ceará para jogar uma Série A e acabou não conseguindo jogar, né? Então, é uma disparidade muito grande, assim, principalmente da questão financeira, já começa por ali, mas é outro mundo, é outra capacidade, assim, e a gente tem a sorte esse ano de poder contar com alguns atletas que já jogaram Série A e tem esse know-how. Então a gente espera que eles consigam agregar junto com esses outros atletas que estão aqui para superar. Galera, vou liberar aqui o Gil. Foi um grande papo. Obrigado aqui ao Rafael, o Jaime, o Bianchi, o Rodrigo, a galera que participou, o Marcelo, o Gu, o Hilário, a galera que entrou, o Rodrigo Coelho, Maria de Lourdes, Alcioni. E obrigado a todos aqui que entraram, participaram. Não tinha conversado contigo pessoalmente, nem por telefone. Nem por telefone. Né? Não te incomodei ainda buscando informações. Eu sempre gosto daquela coisa, tem gente que trabalha com aquela situação. Um empresário, fulano de tal, um cara ligou, viu o cara andando na rua e, Figueirense está trazendo tal jogador. Eu sempre gosto de confirmar, tem possibilidade? Não tem. Então beleza, então eu nem entro nessa. Mas te desejo sucesso, né? Obrigado. Sou fã do teu trabalho. Obrigado. Desde a época que você estava aqui no Figueirense, ano passado, que a gente sabe tudo o que aconteceu, as dificuldades, fosse escanteado, mas tu mantesse o teu nível, né? Tocasse o teu trabalho e a gente viu que deu a volta por cima e hoje tu tá por mérito, né? Fazendo um belo trabalho e o Figueirense hoje, querendo ou não, está liderando o campeonato hoje catarinense, está na segunda fase da Copa do Brasil. Pô, te desejo aí sucesso. Já transmiti jogos com teu pai, ele é filho do Tonho Gil, né? Não como jogador, mas como técnico, foi técnico do Internacional de Lages. De Lages, isso na época de 2000, né? E teu pai também é um cara muito gente fina, o teu tio, o Almir, campeão brasileiro com o Curitiba em 1985. O Almir é um cara também espetacular. E que legal, né? Que vocês estão dando prosseguimento, como diz o meu pai. É o fantasma, né? O fantasma nunca morre. Né? Meu pai foi da imprensa e eu continuei. Sim. E daqui a pouco, quem sabe, vem um filho, vem um primo, vem um sobrinho. Prosperando. Alguma coisa para continuar. Te desejo muito sucesso. Obrigado, Fabiano. Obrigado pelo convite. A gente está sempre à disposição. E, mais uma vez, eu acho que o Figueirense, como eu falo e eu volto sempre a falar, acho que a gente está trabalhando aqui para o clube. Não temos, como outras pessoas que passaram, interesse pessoal nenhum. A gente está, depois de tudo que aconteceu ano passado, e que quem esteve aqui dentro sabe realmente o que aconteceu, e não foi uma situação muito fácil de lidar, mas a gente teve aí a perseverança para seguir trabalhando, para seguir com a cabeça erguida e a gente tem certeza que a gente está tentando da melhor forma possível e com todas as forças colocar o Figueirense no trilho novamente. Com a ajuda de todos, a gente precisa, os atletas que vieram, a comissão técnica que tem trabalhado arduamente em todos os momentos, o presidente o presidente Chiquinho que não tem deixado nos faltar nada, tudo que a gente pede está sendo solícito e é lógico que também a gente não exagera, porque a gente sabe do que tem acontecido. O Nicolas Botós, que é o nosso diretor jurídico, também é um cara que está no dia a dia aqui, que tem nos ajudado muito.
né? Então, toda parte da diretoria, o Diogo Martins, que é o nosso diretor administrativo, enfim, todo mundo, eu acho que tem trabalhado da melhor forma possível e fazendo de tudo porque o Figueirense realmente cresça novamente, que volte a prosperar, a lotar cada vez mais o Scarpelli, trazer o torcedor para perto cada vez mais. E se a gente conseguir isso com mais resultados, melhor ainda. E é isso que a gente está tentando fazer. Construir e formar a melhor equipe possível dentro do que a gente consegue, fazer o melhor possível dentro do que a gente tem de disponibilidade para que o Figueirense volte aí ao posto que sempre teve no cenário nacional. Tu falasse no final aqui que dos momentos que tu passou tal, e só quem sabe o que aconteceu, quem estava aqui dentro, né? O que te fez continuar? Eu acho que as pessoas. Te emociona? Tu fica emocionado lembrando de tudo que... Você chegou uma hora que disse, pô, não vou abandonar o barco. Muito, muito. Fico emocionado. Tudo que passou, né? Não foi fácil, né? Tudo que não só você, como outros profissionais também, outros profissionais que acabaram deixando também o clube, né? Acabaram não aguentando. É difícil, Fabiano, porque se a gente não tem o apoio das pessoas, da família principalmente, eu acho que foi muito difícil. Foi muito difícil. Eu tive problema de saúde e acabei tendo que fazer uma cirurgia e foram coisas graves que aconteceram que o corpo da gente reage, né? Mas graças a Deus hoje... Está recuperado. Graças a Deus. E voltando ao que tu gosta de fazer. Exato, né? Exatamente. Nunca chegasse a pensar em ser treinador ou não? Lá no início. Mas não tem muita paciência para estar com muita gente dentro do campo. Mas a gestão te seduz. Me seduz bastante, muito, bastante. Olha, gente, eu quero agradecer aqui a presença. Pô, esqueci teu nome. Patrick, aliás, o Patrick faz um trabalho sensacional dentro do Figueirense, né? Bem que se diga, né? Ele que faz banner, ele faz a questão de vídeo, ele que faz a campanha do Figueirense e tal. É mais um guri que chegou no momento que estava difícil aqui dentro. Não, vou continuar. Ele, o Andrei também, né, Patrick? Ficaram ali os dois tocando ficha e não abandonaram o barco, né? Então, pô, desejo sucesso. O Bianchi está dizendo aqui a frase do Felipe Gil nas redes sociais ano passado: vamos lutar até o final. E ele está te agradecendo aqui em letras garrafais. Obrigado, Felipe Gil. É isso que faz a família do Figueirense, né? E agora o torcedor do Figueirense que se associe, que venha ao campo, essa reconstrução toda que o Figueirense está trabalhando nos bastidores, né? Para que tenha muito sucesso, não só no Campeonato Catarinense, Série B, e tenha sucesso também na Copa do Brasil, né? Que tem uma batalha pela frente. Dificílima, mas a gente vai, mais uma vez, batalhar com tudo lá. Querido, obrigado, Fabiano. Eu que agradeço. Obrigado. Gente, fechando o Marcou no Esporte, lembrando, hein? marconosport.com, acesse nosso site, nossas redes sociais, estamos com colunistas ali realmente de ponta e você pode ter várias opiniões durante a semana ali, tá bom? Um abraço, quarta-feira mais um programa ao vivo.